Existe uma pergunta que eu escuto com muita frequência. Na verdade, essa pergunta quase nunca é feita diretamente. Ela parece escondida, disfarçada em outras frases. Tipo, acho que ainda não chegou a minha hora. Tem gente que precisa muito mais do que eu. Eu consigo resolver isso sozinho. Ah, isso deve passar. Cada uma dessas frases parece diferente, mas quando a gente olha um pouco mais de perto, todas elas escondem exatamente a mesma dúvida. Será que eu realmente preciso de terapia? Eu acredito que essa seja uma das perguntas mais difíceis de responder sozinho. Não porque a resposta seja complicada, mas porque existe uma característica do sofrimento emocional que costuma enganar quase todo mundo. Nós nos acostumamos com ele, com o sofrimento. Pense numa pessoa que acabou de se mudar para uma casa ao lado de uma linha de trem. Na primeira noite, ela escuta cada passagem. O barulho parece enorme, interrompe o sono, incomoda, e ela pensa: não vou conseguir viver aqui. Mas as semanas passam, depois os meses, e chega um dia em que alguém pergunta: o trem ainda passa aqui? E a pessoa responde: passa, mas eu nem percebo mais. Não é que o trem ficou mais silencioso. Quem mudou foi a pessoa. O cérebro se acostumou. E sabe o que mais me impressiona? É que isso acontece também com o sofrimento. No começo, ele incomoda. Depois, ele começa a fazer parte da rotina. Até que chega um momento em que você já não pergunta mais: por que eu estou vivendo assim? Você apenas vive. É justamente aí que responder se precisa ou não de terapia se torna tão difícil. Porque quando nos acostumamos com uma dor, ela deixa de chamar a nossa atenção. Talvez seja por isso que tantas pessoas cheguem ao consultório dizendo uma frase que sempre me faz pensar: eu achava que isso era normal. Aliás, essa talvez seja a melhor maneira de imaginar o sofrimento emocional, como uma mochila. No primeiro dia, você coloca um livro dentro dela, continua caminhando normalmente, nem sente diferença. Algum tempo depois, entra outro livro, depois mais um, depois outro. A mochila continua nas suas costas, você continua indo ao trabalho, continua cuidando da família, continua resolvendo problemas, continua sorrindo quando encontra as pessoas. Por isso você conclui: está tudo bem. Só que existe um detalhe: a mochila não para de ganhar peso. Ela aumenta muito devagar. Devagar o suficiente para que o seu corpo vá se adaptando. Até que um dia você já não consegue lembrar como era caminhar sem ela. Talvez você já tenha vivido uma cena parecida com essa. Você passa o dia inteiro trabalhando, resolve um problema atrás do outro, chega em casa, tira os sapatos, senta no sofá. Era para sentir um alívio, mas continua cansado. E não é aquele cansaço gostoso de quem fez um bom trabalho. É um cansaço que parece estar sempre ali, como se existisse alguma coisa pesando o tempo inteiro. Então você pensa: acho que preciso dormir mais. No dia seguinte, dorme um pouco mais, mas o peso continua. Tira férias e o peso continua. Chega o domingo à noite, o peso continua. Existe uma ideia muito difundida sobre terapia que, na minha opinião, faz muita gente adiar um cuidado tão importante. A ideia de que terapia é o lugar para onde vamos quando já não conseguimos mais suportar a vida. Como se procurar ajuda fosse o último recurso. Como se fosse preciso esperar tudo desmoronar para finalmente dizer: agora eu preciso de ajuda. Mas essa não é a realidade que eu encontro na clínica. As pessoas raramente chegam porque um único acontecimento destruiu a vida delas. Na maioria das vezes, elas chegam porque passaram anos tentando carregar sozinhas uma mochila que já estava pesada demais. E quando finalmente sentam para conversar, descobrem que boa parte do sofrimento não nasceu naquele mês,
nem nasceu naquele ano. Ele vinha sendo colocado ali, livro por livro, quase sem fazer barulho. Por fora, a vida continuou funcionando. É justamente isso que torna tudo tão confuso, porque existe uma diferença enorme entre funcionar e estar bem. Às vezes a pessoa continua cumprindo todas as obrigações da vida, mas já não consegue experimentar a própria vida. Ela está presente em todos os lugares, mas não consegue realmente estar em nenhum. E essa diferença é muito importante, porque quem olha de fora enxerga alguém forte. Quem vive por dentro sente apenas o peso da mochila. Existe uma cena que acontece com muita frequência. Você chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho. Seu filho vem correndo mostrar um desenho. Ou sua esposa começa a contar alguma coisa que aconteceu durante o dia. Você escuta, responde, até sorri. Mas existe uma parte da sua cabeça que continua presa em outro lugar. Ela ainda está naquela reunião, naquela preocupação, naquela conta, naquela conversa que aconteceu pela manhã. O corpo chegou em casa, mas a mente ainda está carregando a mochila. E isso vai acontecendo tantas vezes que um dia você acredita que esse é apenas o seu jeito de ser. É nesse ponto que eu gosto de fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que você acorda cansado? Não estou perguntando se você dormiu pouco. Estou perguntando outra coisa. Faz quanto tempo que você acorda com a sensação de que o dia já começou pesado? Talvez você abra os olhos e antes mesmo de colocar os pés no chão, a cabeça já esteja lembrando de tudo o que precisa resolver. Ainda nem tomou café, mas a mochila já está nas costas. Talvez você nem perceba mais esse momento, porque ele acontece todos os dias. E é exatamente isso que costuma me preocupar. Não quando alguém sofre, mas quando já não consegue perceber que está sofrendo. Existe outro detalhe muito importante. Quando carregamos uma mochila pesada durante muito tempo, o corpo começa a encontrar maneiras de compensar esse peso. Ele muda a postura, muda o jeito de caminhar, tenta se adaptar. Com o sofrimento emocional, acontece algo parecido. O corpo começa a falar, e muitas vezes ele fala antes mesmo de você conseguir colocar aquilo em palavras. Talvez você perceba que está respirando mais curto, talvez acorde no meio da madrugada e demore para dormir novamente. E deixa eu tomar cuidado com uma coisa. Nem todo sintoma físico nasce de um conflito emocional. Seria irresponsável dizer isso. Mas quando o corpo insiste repetidamente em pedir atenção, talvez valha a pena perguntar se existe alguma história dentro de você que também está pedindo para ser escutada. Existe uma reação muito comum quando isso começa a acontecer. A pessoa pensa, depois melhora. Depois das férias, depois que esse problema passar, depois que diminuir o trabalho, depois que eu organizar minha vida, depois que os filhos crescerem, depois. Sempre existe um depois. E sabe o que é curioso? O sofrimento aceita esperar. Enquanto você adia olhar para ele, a mochila continua recebendo mais um livro, depois outro, sem fazer barulho, sem chamar a atenção. Ela já se tornou parte da rotina. Antes de continuar, deixa eu te fazer um convite. Se essa conversa está ajudando você a enxergar coisas que talvez nunca tivesse colocado em palavras, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu publico vídeos como este, não para oferecer respostas prontas, mas para ajudar você a compreender aquilo que muitas vezes permanece escondido dentro da própria história. Agora eu quero mostrar por que tantas pessoas passam anos carregando essa mochila sem sequer perceber o peso que ela tem. Existe uma frase que aparece muitas vezes no consultório. E curiosamente, ela quase nunca aparece na primeira sessão. Ela
Ela costuma surgir algumas sessões depois. A pessoa para no meio da conversa, fica em silêncio alguns segundos e diz: "Eu achava que isso era normal." É exatamente isso que acontece com o sofrimento emocional. Ele não muda apenas a forma como você se sente. Ele muda a forma como você interpreta aquilo que sente. Você para de pensar: "Ah, tem alguma coisa errada comigo." E seu pensamento começa a achar que você é assim mesmo. "Ah, eu sou assim mesmo." Percebe a diferença? Uma frase abre espaço para o cuidado. A outra fecha qualquer possibilidade de mudança. Talvez você já tenha usado algumas dessas frases. Eu sempre fui muito preocupado. Eu sempre fui mais fechado. Eu sempre fui forte. Eu nunca gostei de falar sobre mim. Talvez tudo isso seja verdade, mas talvez exista outra possibilidade. Algumas dessas características não tenham nascido com você, tenham sido aprendidas, porque a vida exigiu, porque em algum momento mostrar fragilidade parecia perigoso, porque alguém precisava ser forte, porque alguém precisava resolver tudo. Alguém acreditou que sentir era perda de tempo. Principalmente entre os homens, isso acontece com muita frequência. Desde cedo, muitos aprendem que o valor de um homem está na capacidade de suportar pressão, suportar perdas, suportar responsabilidades, suportar silêncio. Então eles fazem exatamente isso, suportam. O problema é que ninguém ensina até quando suportar. E existe uma diferença enorme entre ser forte e carregar um peso desnecessário durante anos. Ser forte não deveria significar caminhar sozinho. Uma cena que sempre me vem à mente é essa. Um homem chega em casa depois de um dia difícil. A esposa percebe que ele está diferente e pergunta: "Está acontecendo alguma coisa?" Ele responde quase automaticamente: "Não, está tudo bem." Ela acredita, os filhos acreditam, os amigos acreditam, porque ele continua trabalhando, continua pagando as contas, continua cumprindo tudo o que esperam dele. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem está perguntando como ele realmente está? E pior ainda, quando foi a última vez que ele mesmo se fez essa pergunta? Porque existe um momento em que sofrimento deixa de ser escondido apenas nos outros. Ele passa a ser escondido até de nós mesmos. É curioso como nos tornamos generosos com o sofrimento dos outros, extremamente exigentes com o nosso. Se um amigo chegasse até você dizendo: "Cara, eu estou exausto", provavelmente você diria: "Cara, você precisa descansar." Se ele te dissesse: "Não estou conseguindo lidar com tudo isso", talvez você ia responder para ele: "Cara, procura ajuda, você não precisa enfrentar isso sozinho." Mas quando a conversa com você, a resposta muda completamente. Eu dou conta, só preciso aguentar mais um pouco. Você percebe? Nós oferecemos aos outros uma compaixão que muitas vezes negamos a nós mesmos. E essa talvez seja mais uma forma de colocar um livro dentro dessa mochila. A culpa. A culpa por precisar de ajuda, a culpa por admitir que está cansado, a culpa por reconhecer que não consegue carregar tudo sozinho. Talvez seja justamente essa culpa que faça tantas pessoas esperarem tanto tempo para procurar terapia. Elas acreditam que existe um momento certo, como se houvesse uma linha invisível dizendo: "Agora o seu sofrimento é grande o suficiente." Mas essa linha não existe. A terapia não começa quando alguém prova que já sofreu o bastante. Ela começa quando alguém decide olhar para a própria história antes que a mochila fique pesada demais. E essa decisão quase sempre exige coragem.
muito mais coragem do que continuar fingindo que está tudo bem. Existe uma pergunta que eu gostaria que você levasse consigo quando esse vídeo terminar. Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero voltar ao começo da nossa conversa. Lembra da mochila? Ela está nas suas costas. Talvez você nem esteja sentindo o peso dela agora. Não porque ela esteja leve, mas porque você já se acostumou a carregá-la. Isso acontece com todos nós. Não apenas com quem sofre de ansiedade, não apenas com quem está deprimido. Acontece com qualquer pessoa que passa tempo demais tentando suportar tudo sozinho. A questão não é se existe uma mochila. A questão é o que existe dentro dela. Talvez existam perdas que nunca foram elaboradas, cobranças que nunca diminuíram, responsabilidades que você assumiu cedo demais, palavras que ouviu durante anos e passou a acreditar. Talvez existam culpas que nem pertencem mais a você, mas que continuam ocupando espaço. E quanto mais tempo essas coisas permanecem ali, mais natural o peso parece. É por isso que na terapia, muitas vezes, a primeira sensação não é de encontrar respostas, é de perceber o peso. Há pessoas que dizem, depois de algumas sessões, cara, eu nunca tinha falado disso. Outras dizem, eu não imaginava que isso ainda me afetava. E algumas fazem uma observação que sempre gera impacto. Eu achei que todo mundo vivia assim. Talvez essa seja uma das maiores armadilhas do sofrimento. Ele convence você de que aquilo que sente é apenas o jeito adulto de viver, como se a vida precisasse ser permanentemente pesada, como se viver cansado fosse maturidade, como se nunca descansar fosse responsabilidade, como se suportar tudo em silêncio fosse sinal de força. Mas será que é? Ou será que você apenas passou tempo demais carregando uma mochila que nunca teve a oportunidade de colocar no chão? Perceba uma coisa importante. Em nenhum momento desse vídeo eu tentei convencer você de que precisa de terapia. Porque essa decisão não pode ser tomada por mim. Ela precisa nascer da sua própria percepção. Mas a vida emocional raramente cabe em listas. Duas pessoas podem sentir exatamente o mesmo sintoma e viver histórias completamente diferentes. É por isso que a pergunta mais importante nunca é quantos sinais eu tenho, mas o jeito que eu estou vivendo hoje é realmente o jeito que eu gostaria de continuar vivendo? Pensa nisso. Porque às vezes nós não percebemos o tamanho do peso. Só percebemos que deixamos de caminhar com a mesma leveza. E agora eu quero deixar a pergunta que considero mais importante de toda essa nossa conversa. Quanto tempo faz que você não se pergunta com honestidade como você realmente está? Não essa resposta que dá quando alguém pergunta por educação. Ah, tá tudo bem. Nem aquela resposta automática que já saiu tantas vezes da sua boca. Mas aquela resposta que talvez você desse se tivesse certeza que não tinha ninguém para te julgar. Quanto tempo faz? Talvez essa resposta seja o primeiro livro que você decide retirar da mochila. E às vezes é exatamente assim que um processo de cuidado começa. Não quando a vida desmorona, mas quando alguém finalmente reconhece que já não precisa continuar carregando tudo sozinho. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja carregando uma mochila pesada sem perceber. Às vezes, uma única conversa pode ser o começo de uma mudança que foi adiada durante anos. E se você sente que chegou o momento de compreender a sua história com mais profundidade, as informações sobre os meus atendimentos online estão na descrição desse vídeo.
Será um prazer caminhar com você nesse processo. Obrigado por permanecer comigo até aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo.